Deus trouxe uma palavra no meu coração, e essa palavra o Senhor me deu em 2024. Eu costumo anotar as datas que eu faço a ministração. E eu boto assim, essa foi escrita em 23 de nove de 2024. Quando o Senhor trouxe essa palavra no meu coração, eu olhei que isso haverá um tempo de ministrar isso à igreja. Quando foi a semana, o Senhor trouxe essa palavra no meu coração. E o título dela é A Igreja que Jesus nos chama a ser. Nós estamos em um novo tempo, avançando para um tempo maior, e eu estou muito feliz, apesar de ir muito cansado, porque a gente teve muitos imprevistos, muitos mesmo. Mas apesar de todos esses imprevistos, Deus tem dado vitória. E toda mudança é assim, né? E aí a gente vai ter tempo para ir organizando, para ir pontuando, para ir fazendo o que a gente precisa fazer. Tem muita coisa para fazer. Você está olhando assim, está tudo bonito. Bem, glória a Deus. Mas ainda tem muito serviço pela frente. Domingo que vem, quando você chegar, vai ter uma TV ali instalada, aí a gente vai ter que instalar essa semana. A gente vai colocar na nossa fachada, que o serviço está proposto para hoje, mas por uma questão do andaime, não foi possível. E aí a gente tem que instalar mais dois arcos, um gabinete pastoral, uma sala de ensino, ainda vai aumentar a divisória, então tem muita coisa para a gente fazer. Mas até lá, a gente quer agradecer o que Deus já tem feito. A gente tem que louvar o Senhor, porque olha de onde a gente saiu, olha onde a gente está, gente. Sabe, a gente tem um espaço grande hoje para poder adorar o Senhor, para louvar a Ele, para receber mais gente, para aumentar mais a quantidade de cadeias. Sabe, as nossas crianças serão ministradas. E eu estou muito feliz por isso, porque a gente vai poder investir, poder cumprir o propósito do Senhor, receber famílias e elas serem bem acomodadas, ter aonde deixar as suas crianças. Então, Deus tem feito grandes coisas. Mas há uma pergunta para mim que fica. E eu coloquei assim, o que é que Deus espera de nós neste novo tempo? Eu quero convidar você a pensar comigo nessa noite. O que é que Deus espera de nós nesse novo tempo? E eu ainda colocaria um L. O que é que Deus espera de nós nesse novo tempo? Essa é uma pergunta que você tem que fazer para você. Deus, o que é que o Senhor espera de mim? O que é que o Senhor espera de Guilherme? O que é que o Senhor tem para mim, Jesus? Nós precisamos pensar e refletir qual é o propósito de Deus para a gente. A igreja ela nunca foi definida pelo seu tamanho. Não há no coração de Deus uma proposta de definir a igreja pelo seu tamanho, por sua grandiosidade. Não. A igreja se define por sua identidade. E eu pergunto a você nessa noite, qual é a identidade dessa igreja? Como é que você enxerga a sua igreja? O nosso pastor lançou um desafio e era assim, você vai orar e se consagrar por 90 dias e escrever em um papel. Esse desafio foi lançado pelo corpo eclesiástico, quando eu estou trazendo aqui, mas como você vê a sua igreja? Daqui a 90 dias, por exemplo, você vai pensar 90 dias, né? Como é que você vê a sua igreja? Em tudo. Equipamento, palavra, sabe, liderança, tudo que é que você pensa sobre a sua igreja. Mas eu queria dizer mais ainda. O que é que você tem contribuído ou feito para chegar a esta igreja? Porque, amado, é muito bom dizer assim, eu quero uma igreja linda, bonita, cheirosa, arrumada, organizada, com tudo bonito, com tudo no lugar, um altar alto, com as luzes, com um data show imenso. Mas em que parte você está contribuindo? Qual é a sua parte? É chegar às 8 horas e assistir o culto? Porque é muito fácil dizer assim, Flávia, eu quero uma casa linda, cheirosa, bonita, organizada. Quando eu for lá te visitar, eu quero uma pizza de calabresa, uma de frango, uma coca gelada, uma zero. Tudo no lugar. Tá, mas como é que eu estou contribuindo para isso? Qual é a minha contribuição? É muito ousado eu olhar para a casa do outro e querer ela bonita, perfeita e organizada e eu não contribuo com nada. E a gente fica pensando e refletindo como a gente pode contribuir. Como a gente vai contribuir. E quando a gente, dentro desse processo de identidade e compreensão da nossa igreja, o Senhor me leva lá para Atos, capítulo 2. O nascimento da igreja primitiva, a primeira igreja, após a descida do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito. Uma igreja relevante para a sua sociedade.
Uma igreja saudável. Quando a gente vai ler o texto de Atos 2, a gente encontra uma igreja que impactava a cidade. Uma igreja que impactava as pessoas de dentro e as pessoas que estavam fora. E aí, a gente ainda vai refletindo e aprofundando a nossa discussão. Se Jesus visitasse a nossa igreja hoje, o que ele desejaria encontrar entre nós? Jesus não ia olhar para a nossa estrutura, o que tem ou o que não tem. Se Jesus visitasse a nossa igreja, o que é que ele ia dizer de nós? Das cartas que ele escreveu às igrejas, qual seria a carta à igreja que está na Iputinga 142? Escreva o Senhor. O que Jesus iria escrever? Isso fala sobre você. Isso fala sobre mim. O que Jesus iria escrever? No templo sois bênção, fora dele não. O que Jesus iria escrever? Cobra dos teus líderes um posicionamento que tu não tens. Talvez o que Jesus iria escrever de mim e de você. Espera uma igreja perfeita, mas não contribui com nada. Talvez o que será que Jesus iria escrever? Vocês se acostumaram a ser um crente domingueiro. O que Jesus iria escrever? Não, vocês são maravilhosos. Vocês oram sempre, jejuam sempre, me buscam sempre. Vocês são uma referência na cidade do Recife. E eu fico pensando nisso, o que Jesus iria falar, e eu trago isso para a igreja, mas eu quero trazer para a minha vida, Senhor, o que você falaria de mim. Porque, irmãos, a minha maior luta não é sobre ser presbítero, é sobre ser cristão. A minha maior luta não é para ser crente aqui, é para ser crente na minha casa. Eu já disse aqui algumas vezes, eu repito, a minha maior luta é orar e dizer, Senhor, eu preciso ser uma referência de homem de Deus aqui, nos bastidores, onde ninguém me vê, Jesus. Onde ninguém está me vendo. É aqui que eu preciso ser essa referência. E eu busco muito isso em Deus e trago isso à igreja como essa reflexão. Qual a carta de Jesus para a Nova Esperança Recife? Tem uma ministração que eu escrevi e um dia eu quero trazer ela para a noite. E eu vou até adiantar o título para vocês. Essa, de Colossos a Recife. O que Jesus disse lá e traz para a gente aqui hoje? E o que é que Jesus vai dizer sobre você? Eu quero convidar você a refletir nesse momento. O que é que Jesus vai dizer sobre seu relacionamento, sobre sua casa, sobre sua família? O que é que Jesus vai dizer sobre as desculpas que nós damos? O que é que Jesus vai dizer de mim e de você? Deus tem nos chamado para ser uma igreja abençoadora. Deus quer nos levantar para ser uma igreja que vai transformar a cidade. Deus quer nos chamar para ser uma igreja que vai confundir isso aqui. Do povo passando na frente e dizer, está em bolinha ali, mas eu quero entrar. E quando entrar, ser tomado pela presença, tomado pelo Espírito, revestido de poder. Mas isso não começa aqui no domingo. Isso não começa aqui, dia de quinta-feira, isso começa de madrugada, na oração, na busca, no jejum. Isso começa em uma vida de entrega. Nós não vamos avançar nunca se não estivermos comprometidos com o secreto. Crente que não tem secreto não avança. Crente que não tem secreto não permanece. Crente que não tem secreto, o vento derruba ele. E não é um vento forte não, viu? É ligar um ventilador desse aqui, ele cai. Porque não tem secreto. Nós não vamos nos alimentar somente no domingo, igreja. O Senhor está nos chamando para uma vida de intimidade completa, de busca e de renúncia. E essa primeira igreja, nascida, gerada em Atos, traz muitas referências para nós. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 2. Folheia comigo a sua Bíblia, vamos lá, todos nós abrindo a Bíblia. Eu vou esperar você abrir a sua. Atos, capítulo 2. Vamos fazer uma leitura a partir do verso 42. Atos 2, 42. A partir do verso 42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações.
A primeira parte diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Uma grande característica de uma igreja saudável, de uma igreja que Jesus chama a ser, é uma igreja comprometida com a palavra. É uma igreja comprometida com o ensino. A primeira marca dessa igreja não foi crescimento. A primeira marca dessa igreja não foi milagre. A primeira marca dessa igreja não foi uma estrutura grandiosa, um templo bonito, um carpete lindo desse aqui. Não, não é sobre isso. A primeira marca dessa igreja foi a palavra. Quando Jesus começou a falar, ele disse: olha, vocês devem permanecer na palavra. E hoje essa é uma das coisas que eu quero trazer a essa igreja. Para a gente gravar essa data de hoje, meus irmãos. Para daqui a 10 anos, 5 anos, 4 anos, a gente dizer assim: naquele culto fomos ensinados, se a gente permanecesse na palavra, a gente ia viver tudo que a gente pode viver hoje. Se nós permanecermos na palavra, viveremos obras maiores. Se nós permanecermos na palavra, viveremos coisas maiores, como igreja, como família, mas também na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida. O seu ministério vai ser próspero, abençoado, porque você permaneceu na palavra. A igreja primitiva, ela tinha um entendimento de que experiência sem profundidade, sem fundamento, produzem crentes frágeis. E nós estamos vivendo essa geração de crentes fragilíssimos. Crentes, se você espirrar perto dele, é UTI na hora. Se você espirrar perto desse crente, ele vai ser internado. O negócio é forte. Porque são pessoas muitíssimo fragilizadas. Irmãos, nós, principalmente no nosso meio, porque todos nós aqui, 90% eu diria, saíram da igreja fragilizados. Tiveram problemas com sua liderança, problema com seus líderes, sofreram violência no ambiente espiritual, no ambiente eclesiástico. Então, nós aprendemos a ser reativos, aprendemos a nos defender. A experiência da vida nos fez com que a gente se defendesse. E aí, quando a gente chega dentro de uma igreja, a gente não quer ser ensinado, a gente não quer ser polido, a gente não aceita ser repreendido. E nisso vamos virando crente autossuficiente e ninguém me diga nada. Não precisa me ensinar porque eu já sei. Não precisa me falar porque eu já sei. Não precisa me repreender porque eu já sei. E a gente vai assim crescendo desse jeito e ficando fragilizados. Porque a gente vai se sustentando pela experiência do domingo à noite. Porque não é a sua experiência em casa. Olha, eu estava orando em casa e de repente o Senhor veio e me pegou e me tomou. Não é sobre isso. É a experiência do domingo à noite. Se eu não venho no domingo à noite, é uma semana inteira sem experiência. Vazio, sem presença. E Deus está me chamando hoje a um comprometimento com a palavra. Nosso segundo culto nesse novo espaço. Se Deus nos deu novo. Se nós quisermos continuar trilhando um novo caminho, precisamos nos comprometer com a palavra. Precisamos nos comprometer e a palavra perpassa pelo ensino. Curso de obreiro, curso de diaconato, discipulado. A igreja está sendo ensinada. Vocês que estão cursando, ouvem o curso de vocês, porque a igreja sadia cresce no ensino, cresce na palavra, cresce lendo a Bíblia, tirando dúvida. Isso aqui não está errado. Isso aqui está certo, eu concordo, eu discordo, e vai compartilhando sobre. Uma igreja sadia se aprofunda na oração, na busca. Então Deus está nos chamando a ser essa igreja. Eu quero ler outro texto lá em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Ainda sobre permanecer na palavra. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Ouça o que diz. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça,
para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, querido, através da palavra de Deus. Você vai ser preparado para toda boa obra através da palavra de Deus. Você vai ser preparado. O seu coração vai ser um coração ensinável. Se você amar a palavra de Deus, você vai desejar esta palavra dia e noite. É a palavra que alimenta a nossa vida. Crente que não lê a Bíblia, crente que não tem palavra, não tem como continuar, irmãos. Não tem, porque o crente que vai andando, caminhando, buscando a Deus sem oração, sem Bíblia, sem leitura, não tem experiência. Ele acha que tem experiência. Ele pode ter qualquer coisa. Já disse aqui 1000 vezes, hoje à noite senti um arrepio. É o ar que ligou. Pode ser isso, porque o Espírito Santo ele é testificado na palavra. E a Bíblia está nos revelando nessa noite. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para ensinar, para repreender e para instruir. Aceita a instrução do Senhor. Aceita a repreensão do Senhor. Em nome de Jesus, tenha um coração ensinável. Porque se estamos aqui hoje, outros irão chegar e você quem vai ensinar. Futuramente é você aqui na frente, repetindo essas palavras, dizendo, igreja, aceite ser ensinada. Você que está fazendo discipulado, você vai chegar um tempo que você vai estar ensinando a outros. Você que está fazendo curso de obreiro, vai chegar um tempo que você vai estar trabalhando aqui, ensinando, instruindo outros. Mas isso nasce hoje, isso nasce agora, nasce de um posicionamento. Então Deus tem um tempo lindo, novo, abençoado para a gente. Mas precisamos entender e reconhecer a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus é o que vai iluminar o nosso caminho. E a igreja primitiva tinha essa compreensão. A instrução era essa. Permaneçam na palavra. Valorizem o ensino nesse novo endereço, irmãos. Nessa nova casa que nós estamos. Nós somos chamados nessa noite a ser uma igreja que aprende a palavra. Que ensina a palavra. Nós somos chamados a ser uma igreja que vive a palavra. Nós queremos em Deus sempre ensinar essa igreja a amar a palavra, ensinar essa igreja a ler a palavra, ensinar essa igreja a buscar a palavra, a se posicionar na palavra. Irmãos, precisamos voltar. Olha, a gente está vivendo um tempo hoje que as pessoas nem sabem abrir a Bíblia. Tem quem tem 10 anos de igreja. Gênesis capítulo 3. É Gênesis, irmão. Eu sei que é me ensinar errado, desculpa. Porque além de não saber, não aceita ser ensinado. Não, vamos buscar a palavra. Uma vez, eu não sei quem foi que perguntou, assim, como é que a gente grava os versículos? Você, eu não sei. Eu, como é que eu gravava? Era assim, eu lia a Timóteo, meu amado filho, graça e misericórdia, paz da parte de Deus. Aí eu passava o dia repetindo aquele versículo. Eu fui ensinado assim. Aí eu passava o dia repetindo aquele versículo, repetindo, gravando, vai aprendendo a palavra. Quando eu aceitei Jesus na minha outra igreja, todos nós precisávamos aprender um versículo, o texto de Marcos. Ir por todo mundo e pregar o evangelho. Porque o primeiro ensinamento era, você está aceitando Jesus para trazer outros. Você está aceitando Jesus para ganhar mais um. Você está aceitando Jesus para poder falar dele na sua rua, no seu bairro, na sua casa. Então, ir por todo mundo e pregar o evangelho. Todo encontro do discipulado, vamos repetir o nosso texto. No domingo, o texto. No domingo, o texto. E a gente vai aprender a palavra. O Espírito Santo vai nos ensinar o que dizer. Mas eu preciso saber, eu preciso ler a palavra. Se eu tiver a palavra, o Espírito vai me trazer a memória e me fazer lembrar. E aí a gente às vezes quer ler a Bíblia, e assim, sabe, salteado, vou pegar um texto e vou ler. Então eu quero convidar você a voltar a folhear a palavra. A aprender onde ficam os textos, Mateus, Marcos, Lucas, João. A gente tem que localizar a palavra, irmãos. A Bíblia diz que o obreiro maneja bem a palavra. Se você quer ser um obreiro aprovado, você é quem ajuda outros. Antigamente, essa Bíblia que a irmã Cessa está ali segurando, o pastor também está, a gente entregava todo domingo. Todo domingo, todo mundo estava com a Bíblia. E aí a gente fazia assim. Vamos abrir em 2 Timóteo. Quem não tem, ajude, por favor. Aí o outro lado ia ajudar. Reflita. Você tem condição de ajudar? É para a gente pensar mesmo.
E eu não estou falando se você tem dificuldade de visão, de enxergar, qualquer coisa. Mas eu falo de aptidão pela palavra, de manejar bem a palavra. Dizer, irmão, deixa eu te ajudar. Vem cá, irmão, eu te ajudo. Olha, é aqui que tu vai aprender assim. Para ensinar os nossos irmãos. A igreja primitiva, ela amava a palavra. Então Deus vai me chamando a esse lugar de amar a palavra, de desejar a palavra, de buscar mais de Deus. Ainda no texto de Atos, no capítulo 2, no meio do verso, eles dizem que a igreja permanecia na palavra e na comunhão. A igreja permanecia no lugar de comunhão. A palavra comunhão aqui, sabe o que é? Koinonia. Ei, koinonia não é frequentar o mesmo culto. Koinonia não é vir no culto domingo à noite e escolher perto de quem eu quero sentar. Koinonia não é dizer assim, eu sou muito amigo de André. Eu já sou mais chegado de André. Não é. A koinonia é compartilhar. É compartilhar, é entender que as nossas reuniões, elas não começam e acabam no domingo à noite. Eu estou aqui para partilhar minha vida com os meus irmãos, para dividir a hora junto, para partilhar as experiências, para dizer, olha, o meu dia está ruim, ora por mim, mas também meu dia está bom, eu estou muito feliz. Eu queria compartilhar contigo essa vitória. A igreja primitiva, uma igreja nascendo a receita, ensino e comunhão. A igreja estava nascendo para esse lugar de comunhão, para esse lugar de que não se reunia apenas por se reunir. E sabe o que é legal? É que a igreja primitiva, apesar de ser muita gente, eles aprenderam que não era somente uma multidão reunida, mas era um encontro espiritual. Não era só porque vai chegar um tempo que a gente vai estar aqui na frente, vai ter muita gente aqui sentado. A gente não vai conseguir chegar, vai lá, abraçar, falar com um, vai descer, um vai estar falando, abraçando. Não vai ter tempo. E aí são os irmãos, são vocês que vão amar, que vão acolher, que vão replicar os nossos abraços, replicar a nossa alegria. Sabe, que bom que você está aqui. Então nós somos chamados a permanecer em comunhão uns com os outros. Estar alegre, partilhando de Jesus de verdade. Irmão, não dê espaço para Satanás plantar nada que não venha de Deus em seu coração. O irmão me olhou todo, falou de mim, disse que eu sou isso. Não dê espaço para isso, meu irmão. É tempo de amadurecimento, é tempo de nova vida, é tempo de novas experiências com Deus, é tempo de deixar para trás as coisas de menino em nome de Jesus, igreja. É tempo de tirar essas vestes de não me toque. Porque quem me conhece sabe, já disse 1000 vezes, vai falar de mim, vai dizer que eu sou, eu vou continuar andando e servindo, fazendo a obra. Não paralise por essas coisas. Pare de dar ouvido a essas pessoas. Sabe, a liderança, ela precisa sim ter muito cuidado, chamar, instruir, orientar e dizer, olha, o senhor está tendo um conflito entre você, vamos orar, vamos acabar com isso, repreender agora. Mas a liderança é chamada para se dedicar à palavra. O pastor é chamado para se dedicar à leitura da palavra, para receber a revelação do Senhor e passar isso à igreja. E muitas vezes falta tempo que ele está apagando incêndio. Porque a irmã tocou em mim, disse que eu era isso. Disse que eu era aqui, vai continuar dizendo e eu vou continuar servindo a Jesus. Vai continuar falando e eu vou continuar servindo a Jesus. Se levantem contra mim, mas eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Não, você não pode se contaminar, irmão, em nome de Jesus. E aí a gente se contamina e aí faz o que o mundo diz. Se pisou no seu pé, se afaste. E Jesus disse, se pisou no seu pé, perdoe, ame, ensine. E muitas vezes, no altar do Senhor, estão replicando o que o mundo diz. Se afaste. Se pisou no seu pé, não fale não. Mude de lado. Está repreendido em nome de Jesus. Nessa igreja você vai ouvir. Se pisou no seu pé, perdoe, abrace, ame, coloque a cadeira do lado de Deus. Você está com você. Porque a gente vai junto para o céu, querido. Vamos junto para o céu. Então essa história de que, olha, se feriram você, se afaste. Está repreendido. Isso não vem de Deus. Isso não provém do Senhor. Jesus me chamou a ser um com o meu irmão, querido.
Então a igreja primitiva entendeu esse chamado e caminhava na comunhão. Então nós, nesse novo espaço, nesse novo tempo, nesse novo templo, estamos sendo chamados nessa noite, igreja, compreenda, caminhe em comunhão, ande apaixonado pelo povo de Deus, servir a igreja com alegria, alegre em estar com seus irmãos, ansioso porque o domingo está chegando, a quinta-feira está chegando, eu vou estar com os meus irmãos, eu vou celebrar com o povo de Deus, eu vou me reunir com a igreja. Precisamos ser assim. Imagina, eu não vou à igreja porque eu não quero encontrar com o André. Agora na quinta, como o André não veio, eu vou. Está dando espaço ao diabo. Está com o coração cheio do diabo, cheio de ego. Isso não provém de Deus. Não provém de Deus. E se você continuar assim, querido, Jesus volta e você fica. Não sei o que digo, é a palavra. Porque André vai estar no céu. Ele não vai deixar de subir por causa de você. Quando alguém diz assim, tá para mim, olha, fala mal de você, eu digo, eu vou para o céu do mesmo jeito. Vai ter que vai estar junto no céu. Já diria o nosso corinho, né? Vira o diabo ou não, meu irmão, a vitória é nossa. A vitória é sua em nome de Jesus. Você é vitorioso. Para de andar, ela está sabendo que falaram isso. Ela, não, permaneça na comunhão. Prepare a mesa. Convide. Olha, eu quero orar com você. Porque imagina aí, tu está sabendo que alguém falou mal de tu e diz assim, olha, o meu aniversário está chegando, bora? Um convite. Aí todo mundo vai dizer assim, menino, tu dizia que eu falava assim, 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 e tu recebeu esse convite, faz aqui. A vergonha nunca será sua. Que você está preparando a mesa, está honrando e está abençoando. Eu já tive um momento de caminhar com alguém e dizia assim, eu chamei 2 vezes para o meu aniversário, não foi, 2 anos seguidos. Eu sempre faço isso junto de gente, eu vou celebrar junto com o povo, a gente vai, bota uma televisão, aproveita. Primeiro ano não posso ir, segundo ano não posso ir, aí terceiro ano, chama. Não vou chamar, fiz a minha parte. E depois eu soube que não era porque não podia ir, porque não queria. Mas tudo bem, a minha parte foi feita, se você não quer ir, você se quer ir com Deus. Quando a gente começa a entender isso de fazer a sua parte, o outro não é sua responsabilidade. O que passa na mente do outro, o que ele fala de você, o que ele diz de você, não lhe diz respeito. O seu negócio é com o céu, você está numa grande obra. Você não pode se contaminar. Porque você tem muito fruto para dar. Tem unção sobre a sua vida. Você tem vidas para ganhar, pessoas para poder ministrar. Não se embarace com as coisas desse mundo. Nós somos chamados a permanecer. João capítulo 13, veja o que diz. João capítulo 13, verso 35. João 13, 35. Diz assim a palavra. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Nova Esperança Recife. Reconhecerão Deus em nós, quando nós amarmos uns aos outros. Verão Deus em nós, quando chegarem nessa casa e encontrar todo mundo se abraçando, todo mundo se... Olha, como é que você está? Como foi sua semana? Que bom que você veio, eu não vi você domingo. É assim que vão reconhecer Deus em nós. Deus não é reconhecido pelas línguas, pelo pulo, pela marcha. Não, não é. Não, vão saber que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Eis a palavra do Senhor para o nosso novo tempo. Sabe? Eu quero compartilhar com a igreja, no dia que eu estava em São Paulo, né? No último dia que eu vim embora, eu vou falar disso com alguém, se foi com Sara. Acho que foi com Sara. No último dia que eu vim embora, eu conversando com o Alberto com a situação, aí eu fiquei chateado, vim embora. Quando eu entrei no avião, o Senhor disse, vai levar isso para Recife? Eu disse, eu quero. Não vai, está bom, Jesus. Meu amor, olha, me perdoe. Não vou levar isso comigo para Recife, porque se eu morrer, não guardaria esta culpa. Amo você. Aí quando eu estava ainda chateado, eu desliguei logo a internet para não ver a resposta se for viajar. E embora. O Senhor, sabe, você vai levar isso para Recife? Aí hoje eu pergunto a você, o que, é que você vai trazer de São Paulo para cá? A contenda? A fofoca? O disse-me-disse? E nós temos que entrar aqui com um novo tempo. O novo tempo nasce em mim. Tenha reverência
reverência, tenha respeito pela casa de Deus, se entregue, se doe, ame a casa do Senhor. Na outra igreja existia isso, aqui não mais. Na outra igreja, o louvor estava aqui cantando, só igreja. Silêncio. No outro templo, aqui não tem mais isso, em nome de Jesus, amém? Porque a igreja entende que o maior sonho da igreja, ela adora, ela abre a boca, ela canta, ela pula, ela se alegra. Irmão, quando o louvor for de adoração, peça força, Jesus me dá força, eu quero pular, Jesus. Jesus me dá força, eu quero me alegrar, eu quero dançar na tua presença. Ah, porque no mundo eu fazia e acontecia, agora é para Jesus, agora é para Ele. Então, o que ficou em Jardim São Paulo, fica lá. Seja reverente na casa do Senhor. O Senhor está falando, o Senhor está presente. Honre a casa de Deus. Honre os profetas da casa de Deus. Irmão, se você se levantava mal, falava mal do seu irmão, é noite de você dizer, Senhor, ficou em Jardim São Paulo. Ficou lá, não vem mais comigo. Não caminha mais comigo. Eu sou um novo homem, eu sou uma nova mulher, eu estou no novo tempo. Nós somos novos em Cristo Jesus. Deus está nos chamando a isso nessa noite. Lá em Efésios vai dizer, procurem guardar a unidade do Espírito. Procurem, queiram, desejem guardar a unidade do Espírito. Irmãos, estamos nesse novo tempo para viver o novo tempo mesmo. E isso que Deus invita a gente nessa noite é primordial para o novo tempo. Permaneça em comunhão na unidade do Espírito. Mudamos de prédio, mas não podemos jamais perder a nossa relação. Sabe por quê? Pessoas não são números. Pessoas são famílias. Nós oramos, Senhor, manda mais gente a essa casa. Mas não é só para encher cadeira, não. É para a gente restaurar outras pessoas. É para que a família de vocês, Flávia, Eliane, ministre outras pessoas. É para que a família de vocês, Érica, sirva de exemplo para outras pessoas. É que a sua vida, Ian, aqui na bateria, ministre alguém. Diga assim, eu quero tocar como Ian toca. Poxa, eu quero aprender, Ian. E aí, tu me ensina? Nós estamos sendo chamados a isso. Por que nós queremos outras pessoas aqui nessa casa? É para encher cadeira? Não é para isso. É para ministrar outras vidas, é para impactar outras vidas. E é para dizer, Satanás, o teu plano está falido. Porque disseram que eu, por ser colorido, não poderia servir a Jesus. Olha aí. E isso vai ser ministrado para outras pessoas. Isso vai ser dito a outras pessoas. Procurem manter a unidade do Espírito. Esse lugar tem que ser um lugar de quebrantamento, onde a gente chora junto, a gente celebra junto. Onde nós amamos a palavra de Deus. Em nome de Jesus, que o nosso coração seja um coração quebrantado. Que não haja resistência em nossos corações. Que nós não somos aqueles que ficam especulando. Não, a gente se entrega. A gente se derrama. O nosso coração se quebranta. A gente chora diante dele. Somos instrumentos de Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas capítulo 6, verso 2. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Para facilitar, ajudem uns aos outros. Ajude o seu irmão a chegar no céu. Ele vai chegar, é um dever dele, é uma obrigação dele, mas o que custa você ajudar? O que custa eu ser uma voz de Deus na tua vida? O que custa ser alguém que vai te levantar e não te colocar no fundo do poço? No que depender de mim, todos vocês irão para o céu. No que depender de mim, do meu tempo, da minha doação, da minha entrega. Mas isso também tem que ser de você. No que depender de você, todos irão para o céu. Senhor, o que depender de mim, eu quero levar todos para o céu. Eu quero orar pelo povo, eu quero jejuar, eu quero passar um tempo orando pela igreja do Senhor. No que depender de mim, todos irão para o céu. Atos 2 diz que a igreja permanecia na palavra, na comunhão e nas orações. Imagina, a igreja está nascendo agora. A igreja está nascendo agora. E é uma igreja que permanece na oração. O Pentecostes, a descida do Espírito, aconteceu no ambiente de oração. Queridos, milagres acontecem em ambiente de oração. Você crê nisso? Não, eu vou perguntar, você em nome de Jesus acabou para responder. Você crê nisso? Amém. Porque esse ambiente de oração não é só na sua casa. É quando você está orando na sua casa, no seu quarto, o milagre também alcança você lá.
Não, aqui não é somente este lugar que é o lugar do milagre. Na sua casa, no seu quarto, no seu carro de manhã, quando você está indo trabalhar, conversando com ele. No ônibus, você coloca o seu fone e começa a conversar com ele. Ali, o milagre está acontecendo. Milagre também é eu sair e voltar para casa nesse mundo tão cruel. Milagre é a gente conseguir fazer feira, pagar as nossas contas, honrar as nossas dívidas. Milagre é a gente ter a nossa vida, nosso relacionamento, a nossa casa, a nossa família. Isso também é um milagre. O ordinário também é a bênção de Deus. Quantas vezes isso vai ser dito nesse altar? Nós queremos sim coisas maiores que Deus está fazendo. Mas o que vemos agora também é a bênção de Deus. O favor de Deus também nos acompanha hoje. Domingo, acordamos, temos um domingo lindo, abençoado. Ficamos em casa, sei lá, assistimos uma série, comemos, conversamos, ensaiamos, descansamos. É a bênção de Deus. É o favor de Deus na nossa vida, na nossa casa. Então, nesses ambientes de oração, os milagres acontecem. As decisões, elas eram tomadas em oração. Ainda falando dessa igreja, Atos 4:31, eu quero ler para você. Atos, capítulo 4, verso 31. Atos, capítulo 4, versículo 31. Veja o que vai dizer a palavra. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra. Depois de orarem, o lugar tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eu profetizo orações com experiências, orações em profundidade, orações que trazem milagres, respostas para a sua vida e para essa igreja. Quando a gente se reunir aqui quinta-feira para orar, a gente vai sentir o espaço tremer, Jesus operando, curando, libertando, batizando com o Espírito Santo de Deus, porque no lugar de oração Deus opera. Deus opera milagre. Não entre num ambiente de oração com dúvida. Ambiente de oração, já disse, é um ambiente de loucura. O que você não tem coragem de dizer a ninguém, você conta a Deus. Senhor, eu quero isso, isso e isso. Se eu contar para alguém, vão dizer que eu estou louco. Mas no ambiente da oração, aí é que a gente entra. Nesse lugar, a gente entra com coragem, com autoridade, conta a história a Deus. E Deus vai dizer, vai meu filho, pede mais, que tu vai ver se eu não vou fazer. Acaso há algo impossível para mim? Eu faço, basta você crer. Entre no lugar de oração, acreditando. Deus vai responder a sua oração. Deus vai liberar a palavra. Aquilo que você tem pedido, passe o tempo que for. Volte a orar crendo. Jesus, eu acredito, eu confio, porque assim como foi em Atos, Senhor, vai acontecer comigo. Treme o lugar, libera uma palavra e eu anunciarei teu nome corajosamente. Nós nos enchemos do Espírito para anunciar a palavra. Um dos meus textos favoritos da Bíblia é Atos, capítulo 1, verso 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Eu amo esse versículo porque eu gosto muito do poder de Deus. Mas o poder de Deus é para ser testemunha. O poder de Deus não é uma machada pular somente para cortar laço e dizer que ele faz. Não! O poder de Deus é para receber coragem, estar na fila do mercado ali, estar no caixa, chegar ali para a moça e dizer, sabia que Deus te ama? Sabia que ele tem mistério contigo? Essa semana eu vi um vídeo lindo. Uma pastora amiga minha estava andando com a colega dela fez uma foto e ela repostou. E aí era assim, como eu admiro tua vida, mulher. A pastora conversando com a moça no caixa e a mulher se acabando de chorar. Eu disse, é isso, Jesus, é isso. O Senhor quer essa igreja que anuncia teu nome aonde chega. E não será que no nosso bairro a gente anuncia Jesus? Será que no nosso bairro nós somos aqueles que chegam, por exemplo, no mercado? Irmão, irmã, paz, será que a senhora está? Ou quando a gente chega, diz, vixe, Jesus. Se tiver fila hoje, ela arma aqui o barraco. Se demorar um pouquinho a mais, a casa cai, pai. Só tem um caixa, tem 2, 3 aqui, não. Resgata as origens, anuncie Jesus. Seja essa igreja que vive a experiência da oração, meu irmão.
O Senhor está me chamando a isso. Eu estava viajando esses dias e disse, Senhor, usa minha vida. Por que Jesus? Eu estava no voo, eu voltei numa segunda-feira, eu estava estudando a palavra da terça, da oração da honra. E eu conversando com Deus, eu disse, Senhor, usa aqui esse avião, se eu quiser. Levanta, manda ali algum lugar. Eu estou aqui, Jesus. Se eu quiser, eu estou aqui. Coragem eu tenho. Mas precisamos desse coração disponível. Dizer, Senhor, usa a minha vida. Eu quero estar primeiro capaz de anunciar teu nome, Senhor. Quando chegar, eu quero permanecer em oração, orando o tempo todo e buscando a tua presença. A igreja permanecia em oração. Tessalonicenses diz, orai sem cessar. Orai sem cessar. Este novo tempo, irmão, ele não pode ser apenas só cheio de pessoas. Ele tem que ser cheio de oração. Mais importante do que cadeiras ocupadas é um altar aceso. Ministros de louvor, líderes, dirigentes de culto, pregadores da palavra. Sejam vocês os instrumentos de Deus nesse altar. Não venham para cá vazios, secos, sem ter o que ofertar a Deus. Orem, jejuem, consagrem a sua vida a Ele. Porque nós vamos chegar aqui e ser instrumento de Deus vai impactar essa igreja. E os versículos foram seguindo. E uma outra coisa que Jesus esperava dessa igreja, sabe o que era? A generosidade. Os versos 44 e 45 de Atos 2, olha o que diz. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Venderam suas propriedades e bens, distribuíram a cada um conforme a sua necessidade. Que igreja é essa, hein? Uma igreja, que igreja é essa? Uma igreja que nasceu da oração, na palavra. É loucura ou não é? Vender tudo que você tem para dar ao outro. É loucura. Mas a oração é um ambiente de loucura. Não estou encorajando você a vender nada. E nem conto comigo porque eu não tenho. Simples dizer. Mas o ambiente de Deus, um ambiente saudável espiritualmente, é esse ambiente em que um se compadece do outro, em que um cara me ajuda, eu faço isso por você, eu lhe dou hoje, tu me dá amanhã. A gente contribui, igreja, seja generosa, ame servir, ame se dedicar. Ninguém obrigava, a gente compartilhava porque tinha. E aí a gente lembra de Coríntios, Deus ama quem dá com alegria. A alegria não é somente o sorriso aqui, é o sorriso do coração. Senhor, eu tenho para te ofertar. Senhor, obrigado porque eu tenho para poder dar, Senhor, para poder abençoar. Eu compartilhar algo com essa igreja que eu nunca compartilhei. Mas, há uns anos atrás, eu fui para uma viagem em Natal. Fui para um evento. Participei de uma atividade sexta, sábado, domingo e segunda. No dia de ir embora para casa, aí o Senhor bradou no meu coração e disse assim: dê esse valor à igreja. Eu disse: Jesus, como assim? Dê esse valor à igreja? R$500. Eu disse: Jesus, dê esse valor à igreja. E eu fiquei conversando com ele. Sentei, preciso conversar. Aí marquei, chamei a líder da igreja e disse: olha, o senhor mandou fazer uma oferta, eu trouxe, eu entreguei. Ela começou a chorar. Nosso aluguel vence amanhã, faltava isso. Você crê nesse Deus? Você crê nesse Deus que tira alguém de Recife e leva para o outro lado e diz: agora posso o bolso dele? Senhor, e agora? Eu nunca recebi de volta esses 500. Até hoje. Mas nunca me faltou. Eu não dei pensando que depois alguém ia chegar e dizer: olha, Deus mandou te dar, homem, por que tu deste? Nada. Mas nunca me faltou. E a obra do outro lado foi abençoada. Em nome de Jesus, ande em generosidade. Caminhe em generosidade. Não faça esperando nada em troca. Seja generoso, oferte. E através de você, outros permanecerão. Porque enquanto eu estou aqui pregando, a igreja está lá aberta a servir a Jesus. Ah, por minha causa? Não, jamais. Mas Deus usou como um instrumento para abençoar a obra. Seja você essa igreja generosa. Uma igreja saudável, ela não faz uma pergunta de quanto é que eu posso guardar, mas é quanto eu posso dispor, quanto eu posso servir, quanto eu posso abençoar. Gente, ser generoso não é só financeiro. É financeiro, mas também é tempo, é coração, é dedicação, é atenção, é serviço.
Seja generoso e ame a igreja. Jesus, ele espera uma igreja que o serve com alegria. O verso 47 de Atos 2 diz assim: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Louvando a Deus. Permaneça louvando a Deus, querido. Permaneça fazendo a sua vida uma adoração ao Senhor, entronizando a Ele. Entrai pelas portas do Senhor com ação de graça. Vocês descantem ao Senhor com gratidão. Esse novo lugar deve ser conhecido por um povo apaixonado por Jesus. Por um povo que no louvor pula, 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 salta, se alegra. Ei, a gente agora tem espaço. Quando o louvor estiver animado, está cantando aquele louvor de celebração, você sai do seu lugar e pode vir aqui para frente. Por favor, se você vier, me puxa, eu vou estar na primeira cadeira, eu venho junto. Nós somos uma igreja viva, uma igreja alegre, que celebra, que ama, que vive Jesus. Não, nós não somos inférteis, nós somos férteis, daremos muitos frutos em nome de Jesus. Desse altar, eu creio, saíram outros pastores, outros líderes, novos presbíteros, novos diáconos. Nós vivemos um tempo lá em que tinha um presbítero, um pastor. Não, vai chegar um tempo de mais pastores, de mais presbíteros, de novos homens, de novas mulheres. E esses estão aqui hoje, nessa noite. Estão aqui, você está aqui. É você que Deus vai levantar, querido. Você é essa boca profética que está calada, mas vai se abrir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo que Deus tem para a sua vida não será invalidado. Não cairá por terra. Para mim, o detalhe mais bonito de tudo isso aqui é o final, o último versículo. E o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Eu refleti muito sobre isso aqui. A igreja vivia a palavra, a igreja vivia comunhão, a igreja vivia a oração, a igreja vivia generosidade, a igreja vivia a adoração. E o resultado disso, crescimento. O Senhor ia trazendo os que iam sendo salvos. Palavra, comunhão, oração, generosidade e adoração. Isso vai fazer com que o Senhor traga as pessoas. Deus vai trazer os seus filhos a esse lugar. Eles não corriam atrás do crescimento. Eles oravam. Eles buscavam. Eles tinham a palavra e Deus mandava as pessoas. Nós não estamos só no novo endereço. Você está numa nova responsabilidade. Você está entendendo o seu maior desafio nessa noite. O seu maior desafio não é somente encher esse lugar, mas é ser a igreja que Jesus quer encontrar. O seu desafio é ser essa igreja firmada na palavra, unida em comunhão, perseverante em oração, generosa no amor. Quero convidar você a se colocar de pé nessa noite. Toda a igreja, se coloque de pé no seu lugar. O que vai tornar esse lugar especial, querido? Vai fazer esse lugar especial são essas paredes, não são essas divisórias. O que vai tornar esse lugar muito especial é um povo que decidiu viver para Jesus. É um povo que decidiu entregar a Ele a sua vida. É um povo que escolheu permanecer na palavra, no ensino, na adoração, na comunhão. É um povo que decidiu não se contaminar com o que falam, com o que dizem. Se nós permanecemos aqui juntos, orando, buscando a palavra, honrando o momento de ensino, de palavra, vindo buscar a Deus de manhã quando tiver consagração, vindo buscar a Deus na quinta-feira à noite. Se a gente permanecer nesse lugar, se durante os louvores a gente se entregar, a gente adorar, a gente fazer a nossa parte, Deus vai fazer a Deus. Nós estamos sempre no louvor ainda. E tem muitos louvores que você não conhece. Mas o momento de adoração não é juntar uma letra com a outra, é dizer glória a Deus, é dizer aleluia. É você não conhecer o louvor, mas alguém dizer assim, recebi o louvor, mas é você. Eu recebi, eu creio. É você que está dizendo, eu não conheço esse louvor. Que louvor é esse? O novo coração do Pai. Eu não conheço não, mas eu creio, eu recebi esse coração. Por isso a minha boca é para Ele.
Fala aí, coração que é regenerado. Jesus, é esse coração que eu quero. Eu não conheço esse louvor, mas é esse coração que eu quero. Transformado, eu quero, Jesus. Então, se você não conhece o louvor, abre a boca, diga glória a Deus, diga aleluia, e adora Ele nessa noite. Exalta o nome de Jesus essa noite, igreja, adora Ele.